Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Abram a apostila do terceiro bimestre na página 403, módulo 22. Vamos continuar falando sobre os quadriláteros, os polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Então, página 403. Algumas propriedades das diagonais dos retângulos. Todo quadrilátero possui duas diagonais, como você observou na sessão anterior. Então, nós vamos grifar porque é muito importante lembrar que todo quadrilátero possui duas diagonais, certo? Nós já vimos na aula passada. E essas diagonais podem apresentar propriedades especiais. Nós vamos estudar duas propriedades especiais das diagonais na aula de hoje. Por exemplo, em alguns quadriláteros, as diagonais têm medidas iguais. Grifem, por favor. Em alguns quadriláteros, as diagonais têm medidas iguais. Nós vamos estudar isso hoje. E em outros, elas são perpendiculares entre si. Também vamos aprender em quais quadriláteros as diagonais são perpendiculares entre si, formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Nós não vamos resolver esses exercícios que são do GeoGebra, certo? Eu vou explicar para vocês uma maneira bem simples. Trabalhar com esse software fica complicado agora remotamente, certo? Então vamos lá. Número 1, lá embaixo, no finalzinho da página 403. Nós temos aqui um retângulo, certo? Prestem bastante atenção. Nós temos um retângulo. O retângulo A, B, C, D. Com uma régua, você vai ligar o vértice A ao vértice C, formando a diagonal AC, ok? Meça quantos centímetros tem essa diagonal, combinado? Depois você vai ligar a diagonal B, D, ligando o vértice B ao vértice D, certo? Então, você vai ligar e formar as diagonais, a diagonal AC e a diagonal BD. Com a régua, verifique quantos centímetros tem cada diagonal. Sua resposta ficará assim. Você vai perceber que a diagonal AC tem a mesma medida que a diagonal BD. Então, nos retângulos, as diagonais possuem medidas iguais. Olha que interessante. Nós temos aqui no centro o ponto de encontro das diagonais. O ponto de encontro das diagonais, ele fica à mesma distância dos vértices A, B, C e D. Também é uma propriedade das diagonais do retângulo. Outra característica, nós formamos aqui no ponto de encontro das diagonais 4 ângulos. E esses ângulos mudam de valor de retângulo para retângulo. Sempre será essa mesma abertura em graus? Não, depende de cada retângulo, ok? Agora vamos para a página 404. Responder a questão número 2. Escreva suas observações no espaço a seguir. Tudo o que nós descobrimos sobre as propriedades sobre a propriedade das diagonais de quem? Do retângulo. As duas diagonais de um retângulo têm sempre o mesmo comprimento.
Vocês não podem esquecer, pois essa informação será muito importante na resolução dos exercícios. Então, as duas diagonais de um retângulo têm sempre o mesmo comprimento. Outra informação importante: o ponto de interseção, o ponto de encontro das duas diagonais está à mesma distância dos 4 vértices do retângulo, como eu mostrei na figura acima. As medidas dos ângulos formados pelas diagonais variam de retângulo para retângulo, ok? Agora vamos para a questão número 3. Explore novamente o quadrilátero ABCD para responder as duas perguntas a seguir. Existe algum retângulo cujas diagonais sejam perpendiculares entre si? Em caso afirmativo, qual condição deve ser satisfeita para que isso ocorra? Então, escreva suas conclusões no espaço abaixo. E eu fiz uma imagem para ajudar na explicação. Então, existe algum retângulo cujas diagonais sejam perpendiculares entre si? A resposta é sim. O retângulo, para ter as diagonais perpendiculares entre si, como a minha imagem, uma diagonal se encontra com a outra diagonal e aqui nós temos 4 ângulos retos, certo? Observem os lados desse retângulo. Os lados desse retângulo são 4 lados com a mesma medida. Então, para que as diagonais sejam perpendiculares, para que as diagonais formem ângulos de 90 graus, nós devemos ter um quadrado. Então, nos quadrados, as diagonais possuem a mesma medida. E nos quadrados, elas se encontram e formando ângulos o quê? Ângulos retos. As diagonais são perpendiculares nos quadrados. Então, não esqueça de fazer o desenho, porque ajuda muito na hora de estudar, de lembrar, de fixar o conteúdo, ok? Então, nos quadrados, as diagonais possuem a mesma medida e se encontram formando ângulos de 90 graus. As diagonais são perpendiculares entre si, certo? Agora a página 405. Na página 405, nós temos o teste número 1. No diagrama abaixo, os funcionários de uma escola foram agrupados de acordo com 3 características, certo? Nós temos professores de matemática, professores, funcionários que usam barba e funcionários da escola. Então, nós temos professores, funcionários que usam barba e todos são funcionários da escola. As diferentes regiões do diagrama foram identificadas com letras de A até F. Então, vamos analisar aqui. Nessa região A, são professores. E esses professores não usam barba. Aqui na região B, são professores de matemática que não usam barba. Na região C, nós temos professores de matemática que usam barba. Na região D, são professores de outras disciplinas e que usam barba. Na região E, que é essa região aqui, nós temos funcionários que usam barba. São funcionários, não são professores. E aqui fora, os funcionários da escola que não usam barba, certo? Agora, se Paulo é um professor de geografia, ele é professor de geografia e usa barba, então ele deverá ser representado na região identificada pela letra A, B, C ou D. Vamos lá. Opa, pronto. Na região representada pela letra D, porque aqui na região D são professores, como ele é de geografia, ele fica na região D, e aqui são os que usam barba. Vamos grifar aqui que ele é professor de geografia e usa barba, por isso ele fica na região D. Bem simplesinho.
Agora vamos para a questão, para o teste número 2. Luísa formou uma figura com formato de quadrilátero convexo, usando 4 palitos de fósforo idênticos. Então, vamos grifar aqui. São 4 palitos de fósforo idênticos. Então, o nosso quadrilátero, ele possuirá 4 lados de medidas iguais. Então, ela usou 4 palitos de fósforo idênticos para representar o contorno do quadrilátero. Essa informação nos permite concluir que a figura formada por Luísa certamente tem um formato de quem? Quem tem os 4 lados de medidas iguais. Essa é a característica, é a única característica que nós temos no enunciado. Se são 4 palitos de fósforo idênticos, com certeza absoluta, o polígono, o quadrilátero, possuirá 4 lados de medidas iguais, que são os palitinhos. Então, o quadrilátero que tem a característica de possuir 4 lados com medidas de mesmo comprimento é o losango. Professora, mas não é um quadrado? Não, porque não está escrito que ela colocou os palitos formando ângulos o quê? Ângulos retos. A característica do quadrado são duas, né? São duas características. Ângulos internos de 90 graus e 4 lados de mesma medida. E no enunciado não foi dito que Luísa formou uma figura com ângulos retos. Então, nós não podemos falar que é um quadrado, mas podemos falar com certeza que é um losango, porque os losangos possuem 4 lados de mesma medida. Agora, para a questão 3, eu preciso que vocês completem a figura. Na minha apostila, a figura rosa está faltando, tá? Então, eu quero que vocês desenhem. Se na sua apostila está faltando a figura rosa, o quadrilátero rosa, por favor, complete e pinte como está indicado aqui. Em uma malha triangular, como a da figura, os triângulos têm lados de medidas iguais. Assim, os quadriláteros rosa e azul são, respectivamente. Primeiro, desenhem o quadrilátero rosa se ele estiver faltando. O que o quadrilátero rosa é? Aqui eu tenho 2 unidades de comprimento, aqui 2 unidades de comprimento, nesse lado também são 2 unidades de comprimento, aqui também são 2. Então, o quadrilátero rosa é um losango, com toda certeza. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra B. Um losango porque os 4 lados são de medidas iguais. Agora, observem o quadrilátero azul. Ele tem apenas um par de lados paralelos. Ele é um trapézio. Então, é um trapézio e não paralelogramo. Assim, nós temos um losango e um trapézio não paralelogramo. A alternativa A. Agora, vamos para a questão número 4. As 2 diagonais do quadrilátero ABCD, representado a seguir, têm comprimentos iguais. Então, a diagonal AC tem o mesmo comprimento que a diagonal BD, certo? Eu coloquei o tracinho para indicar que são medidas o quê? Iguais. Se o triângulo ABC é equilátero, os lados aqui todos possuem a mesma medida. O lado AB tem a mesma medida que o lado BC, que tem a mesma medida que o lado AC, ok? Agora nós temos, é correto afirmar que o quadrilátero ABCD é um losango? Essa figura é um losango? Não. O lado AD não tem a mesma medida que o lado AB. E detalhe, os lados aqui eles não são o quê? Paralelos, não é um losango. O triângulo ACD é equilátero. Triângulo ACD. Ele não é um triângulo equilátero.
Continuando, o triângulo ABD é escaleno? ABD. Ele possui dois lados com medidas iguais, então ele é isósceles. O triângulo BCD é isósceles? BCD. Dois lados com medidas iguais, sim, ele é isósceles. Então, a alternativa correta, alternativa D. Vamos para a página 406. Considere o retângulo GATO. GATO. Se esse é o ponto em que as diagonais se encontram, nós temos a diagonal GT se encontrando com a diagonal AO e o ponto de encontro das diagonais é o ponto S. Então, o triângulo TAS é escaleno. Vamos analisar. TAS. Vamos colocar aqui uma indicação. Um minutinho. Nós sabemos que esse tracinho indica que esses lados, esses segmentos possuem a mesma medida. O segmento SA tem o mesmo comprimento que o segmento SO. O segmento GS tem o mesmo comprimento que o ST, ok? Então, TAS é escaleno? A TAS. Esse triângulo possui dois lados de medidas iguais. Ele não é escaleno, ele é isósceles. Letra B. SOT é escaleno? SOT. Esse triângulo aqui de baixo, ele também possui dois lados de medidas iguais. Ele também é isósceles. Agora a letra C. GAS é isósceles. GAS. Dois lados de medidas iguais, então a alternativa correta, a alternativa C. Agora em casa, número 1. Observe o mapa da América do Sul e classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Letra A. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Todo país da América do Sul é banhado por oceano. Então, nós temos aqui a América do Sul. A Bolívia e o Paraguai, eles não são banhados por oceano. Então, a letra A é falsa. Coloquem a justificativa. Bolívia e Paraguai não são banhados por oceano. Letra B. Existem países da América do Sul banhados pelo Oceano Pacífico. Então, nós temos o Oceano Pacífico aqui. O Chile, Peru, Equador e Colômbia são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, a letra B é verdadeira. A letra C. Algum país da América do Sul faz fronteira com o Paraguai. Nós temos o Paraguai aqui. Quem faz fronteira com o Paraguai? A Argentina, o Brasil, a Bolívia fazem fronteira com o Paraguai. Então, é verdadeira. Argentina, Brasil e Bolívia fazem fronteira com... Deixa eu arrumar aqui. Com o Paraguai. Prontinho. Letra D. Nenhum país da América do Sul faz fronteira com o México. É verdadeira. O México ele está localizado na América do Norte e não faz fronteira com nenhum país da América do Sul. Agora, a letra E. Todo país da América do Sul faz fronteira com o Brasil. É falsa. O Equador, ele não faz fronteira com o Brasil, observem aqui. O Chile também não faz fronteira com o Brasil. Então, Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Então, por isso, a letra E é falsa. Nossa sequência ficou falsa, verdadeira, 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 falsa. Número 2. O diagrama abaixo foi desenhado para representar todos os moradores da cidade de Salvador. Todos os moradores dos estados da Bahia e de Minas Gerais. E todos os moradores do Brasil. Então, observem aqui. Identifique que
cada contorno para que a representação seja feita de maneira correta. Então, aqui nós vamos colocar a Bahia, que é um estado, aqui Minas Gerais, que é outro estado. Dentro da ovalzinha que está a Bahia, nós vamos colocar Salvador, que é uma cidade da Bahia. E Salvador, Bahia, Minas Gerais fazem parte do Brasil, ok? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Pessoal, qualquer dúvida, vocês já sabem, entrem em contato comigo, me chama no WhatsApp, eu vou ficar muito feliz em atendê-los, em ajudá-los. Por hoje é só, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!